A menina que mudou a vida de um CEO, uma história de amor, coragem, família, introdução. A mãe está doente, então eu vim em seu lugar. Uma garotinha entrou no escritório do CEO. O que o milionário fez em seguida mudou suas vidas para sempre. Capítulo 1. O encontro inesperado. Robert Whitmore olhou para cima de sua mesa, sobressaltado. As segundas-feiras normalmente significavam relatórios, números e reuniões seguidas, não crianças de 5 anos em uniformes de zeladora paradas em seu escritório. Ela estava ali na porta, pequena e séria, seus cachos dourados brilhando sob as luzes fluorescentes. O uniforme que vestia pendia de seu corpinho minúsculo, mangas dobradas, calças amarradas com um cadarço. Em uma mão, segurava um borrifador. Na outra, um pano dobrado. Meu nome é Amy, disse orgulhosamente. O nome da minha mamãe é Pamela. Ela trabalha aqui, mas está muito doente hoje, então eu vim em seu lugar. Eu sei o que ela faz, ela me contou. Robert a encarou. Isso era algum tipo de piada, mas o olhar em seus olhos, sincero e firme, dizia o contrário. Ela acreditava que esta missão era sua para cumprir. Amy, disse gentilmente, como você chegou aqui? Ela olhou para baixo, para seus tênis rosa arranhados. Peguei o ônibus. Mamãe me mostrou as paradas. Usei moedas do meu cofrinho. Você pegou o ônibus sozinha? Ela acenou. Lembrei do prédio. É o alto com vidro brilhante e o nome da sua empresa em letras douradas grandes. Uma vez passamos por ele, disse a mamãe que queria ser CEO aqui um dia. Ela riu, mas eu falava sério. A expressão de Robert se suavizou. Ela continuou, sua voz calma mas séria. Esta manhã, mamãe não conseguia se sentar. Estava tonta e disse que seu peito doía. Dei água a ela e contei ao vizinho. Então me lembrei. Mamãe disse que se perdesse o trabalho novamente, poderia perder o emprego. Então eu vim. Não queria que ela se metesse em problemas. Robert se sentou lentamente, mãos cruzadas. Ele havia negociado fusões valendo bilhões sem pestanejar. Mas agora uma garotinha de 5 anos o estava desfazendo com cada palavra. Você veio aqui para salvar o emprego da sua mãe. Amy acenou. Ela trabalha muito duro. Ela é a melhor mamãe. Capítulo 2. A história de Pamela Morgan. Pamela Morgan tinha apenas 24 anos, mas seus olhos guardavam uma profundidade conquistada por sobreviver mais que a maioria das mulheres com o dobro de sua idade. Não muito tempo atrás, ela era uma estrela em ascensão, a melhor da turma em ciência da computação, elogiada por sua lógica e criatividade. Sonhava com startups e sucesso no Vale do Silício, mas tudo isso desapareceu no momento em que o conheceu. Ele era mais velho, charmoso e cheio de promessas. Ela era jovem, esperançosa e despreparada para a desilusão que se seguiu. Quando percebeu que o amor dele era vazio, já segurava um teste de gravidez positivo em suas mãos trêmulas. Quando contou a ele, ele desapareceu. Sua família, devota e inflexível, respondeu com vergonha fria. Você está jogando sua vida fora, disse seu pai. Sua mãe chorou e implorou para que ela terminasse tudo. Mas Pamela já havia ouvido os batimentos cardíacos do bebê. Isso foi suficiente. Eles a renegaram uma semana depois. A luta pela sobrevivência, Pamela reconstruiu sua vida pedaço por pedaço. Quando conseguiu o emprego de zeladora na Torre Whitmore, aceitou com gratidão silenciosa. Era um trabalho árduo e ingrato, mas vinha com horários estáveis e seguro-saúde. Todas as noites, trabalhava depois que o prédio se esvaziava. Memorizou a disposição de cada andar, cada elevador que rangia, cada mancha que nunca desaparecia completamente. Ninguém sabia seu nome, mas o prédio brilhava por causa de suas mãos. Capítulo 3. O dia que mudou tudo. Amy assume o comando. Robert havia cancelado uma manhã inteira de reuniões, mas pela primeira vez não sentiu a culpa familiar que normalmente acompanhava quebrar sua agenda. É difícil ser CEO? Perguntou Amy, sua voz pequena mas curiosa. Robert sorriu levemente. Alguns dias é. Há muito para cuidar. Amy acenou como se entendesse. Mamãe diz que quando você cuida de algo realmente grande, é importante lembrar das coisas pequenas também. Amy se levantou cuidadosamente, colocando a garrafa vazia de suco no canto da mesa. Acho que deveria começar agora, disse seriamente. Mamãe sempre começa com sua mesa. Assim, ela diz, o homem importante lá em cima tem um começo limpo para o dia. O acidente enquanto Amy alcançava o canto da mesa para limpar perto do laptop, seu braço esbarrou em um copo alto de água. Balançou uma vez, 2 vezes, depois tombou. O estrondo foi pequeno, mas nítido. A água se espalhou pela superfície polida. Amy congelou. Seus olhos se arregalaram, mãos pairando no ar como se tivesse medo de tocar em qualquer outra coisa. Eu
Eu sinto muito, ela suspirou, sua voz tremendo. Eu não quis dizer. Eu estava apenas tentando ajudar. Por favor, não demita mamãe. Eu estava apenas tentando ajudar. Robert se ajoelhou ao lado dela. Ei, disse gentilmente, colocando um guardanapo em sua mão. Está tudo bem. Eu estraguei. Ela sussurrou. Você não estragou, ele disse com um sorriso. Você estava fazendo o seu melhor. É isso que importa. Capítulo 4. A visita ao hospital na manhã seguinte, Robert não conseguia se concentrar. Precisava saber mais. Não por curiosidade, não por protocolo. Parecia pessoal. No hospital St. Mary's, encontrou Pamela pálida, mas não frágil. Havia uma força silenciosa na maneira como sua mão repousava sobre seu estômago. Você é o CEO, ela disse, tentando se sentar. Sr. Vidmore. Por favor, disse, entrando e erguendo uma mão tranquilizadora. Não se levante. Sinto muito por M. Ela não quis dizer. Ele balançou a cabeça. Ela não fez nada errado. Conhecendo a verdadeira Pamela contou tudo. Como havia sido estudante de ciência da computação. Como se apaixonou por alguém que a deixou no momento em que soube que estava grávida. Como sua família a renegou quando se recusou a abortar. Achei que se pudesse encontrar apenas um trabalho estável, ficaríamos bem, disse. A posição na Torre Vidmore foi a primeira vez que pude respirar. E você conseguiu, Robert disse calmamente. Você deve pensar que sou imprudente, murmurou, deixando minha filha sair sozinha assim. Não, ele disse. Acho que você fez mais com menos do que a maioria das pessoas jamais teve que fazer. Então, calmamente, Robert disse as palavras que ficariam com ela por anos. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Isso quebrou algo nela. Lágrimas brotaram e escorreram por suas bochechas antes que pudesse detê-las. Capítulo 5. O despertar do amor. Algo mudou após a visita ao hospital. Robert começou a caminhar por partes do prédio às quais nunca havia prestado atenção antes. Corredores de manutenção, armários de zelador, escadas silenciosas. Ele começou a fazer desvios não programados. Qualquer desculpa para passar por perto, para vislumbrá-la. Uma manhã, ao vê-la carregando um balde pesado pelas escadas, ele se adiantou e o tirou de suas mãos. Sr. Vidmore, deixe-me. Eu estava apenas a caminho de verificar os relatórios do ar-condicionado, ofereceu, claramente mentindo. Ela sorriu. Claro que estava. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Algo silencioso, mas inconfundível. Pequenos gestos na tarde seguinte, quando Pamela voltou ao armário de zelador no 15º andar, encontrou uma toalha branca limpa dobrada cuidadosamente em seu carrinho. Em cima dela estava um bilhete amarelo em uma caligrafia que reconheceu. Não se esqueça de enxugar a testa. Alguns de nós notam o esforço. R. Ela ficou imóvel, a toalha pressionada levemente contra o peito. Nunca havia recebido um bilhete de amor antes. Não de verdade. Certamente não um como este. Simples, gentil, escrito com cuidado em vez de charme. Capítulo 6. Obstáculos do passado. Daniel Carter. Esse era o nome dele. Pamela não o via há mais de 5 anos, desde o dia em que contou que estava grávida e ele saiu sem olhar para trás. Ouvi dizer que você trabalha aqui, disse com aquele mesmo sorriso torto que costumava encantá-la quando era jovem demais para saber melhor. E ouvi dizer que o CEO tem uma queda especial por sua zeladora. O que você quer? Uma segunda chance. Ou talvez uma primeira chance de fazer parte da vida de M. Acho que mereço isso. Você não acha? O sangue de Pamela gelou. Você foi embora. Nunca ligou uma vez. Você não merece nada. Também ouvi dizer que Robert Vidmore é bem generoso com as pessoas de quem gosta. Talvez ele possa ser generoso comigo também. A defesa de Robert dentro de dias, os sussurros começaram. Você ouviu sobre a zeladora e o CEO? Dizem que ele visita seu posto de limpeza toda noite. Seu conselho de diretores convocou uma reunião de emergência. Você está comprometendo sua objetividade, disse um membro. Esta mulher é uma responsabilidade, acrescentou outro. Há murmúrios na mídia. Você precisa se distanciar dela imediatamente, alertou o presidente. Robert ouviu sem falar, maxilar travado. Quando as vozes finalmente se acalmaram, ele se levantou. Deixe-me deixar isto claro, disse, voz calma mas trovejante em sua certeza. Se Pamela Morgan está sendo alvo, desrespeitada ou removida desta empresa por causa de sua associação comigo, então eu serei o primeiro a sair. Com efeito imediato. A sala ficou em silêncio.
Ela não é uma responsabilidade. Ela é um ser humano, uma mãe, uma das funcionárias mais trabalhadoras que temos. E mais importante, ela é a mulher que eu amo. Capítulo 7. Novos começos, uma nova posição. Robert criou uma nova posição na Whitmore Enterprises, consultora técnica para transformação digital interna, e a ofereceu a Pamela. Faz anos que não toco em código, hesitou Pamela. Nem sei por onde começar. Comece bem aqui conosco. Precisamos de alguém que entenda o lado humano da tecnologia. Alguém que sabe o que significa construir coisas do zero. Amy Floresce vinha ao escritório todas as tardes após o pré-escolar, correndo pelo saguão de mármore como se fosse dona do lugar. Acenava para os seguranças, entregava desenhos de giz de cera ao escritório de Robert e andava em seus ombros durante os intervalos para almoço. Este lugar cheira a mamãe e sorrisos agora, disse um dia, girando no elevador. Para Robert, nada jamais soou mais certo. Tornando-se uma família, eles foram cautelosos no início, um jantar compartilhado aqui, uma caminhada de fim de semana ali. Mas com o tempo, as fronteiras se desfizeram da maneira mais natural. Amy começou chamando de Sr. Robert no início, depois apenas Robert, e finalmente, sem pensar, papai. Na noite em que ela disse isso, Pamela se virou bruscamente, mas os olhos de Robert já estavam cheios de lágrimas. Ele não a corrigiu, apenas sussurrou. Seria uma honra. Capítulo 8. O triunfo. Apresentação do projeto um ano depois. Pamela Morgan estava no palco diante de um auditório cheio de profissionais de tecnologia e repórteres. Atrás dela, uma tela massiva exibia a demonstração do novo sistema de gerenciamento de tarefas internas da Whitmore Enterprises. Seu primeiro projeto em grande escala. Quando o slide final desapareceu e os aplausos encheram a sala, suas mãos tremeram. Mas desta vez não era medo, era orgulho. O pedido de casamento, então, chegou a primavera. Sob uma carvalho silencioso, depois de desembalar o almoço, Robert puxou uma pequena caixa de veludo. Ele não se ajoelhou. Simplesmente segurou sua mão, colocou a caixa em sua palma e a abriu. Dentro estava um anel de ouro, simples, elegante, com uma única safira. Não preciso de câmeras, uma grande cerimônia, disse suavemente. Apenas você, Amy. Esta vida que já começamos. Você se casaria comigo, Pamela? Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto acenou. Ela não conseguia falar, mas sua resposta estava clara. Amy, que havia estado perseguindo borboletas por perto, correu e viu a caixa aberta. Mamãe, você está chorando? Lágrimas de felicidade, disse Pamela, rindo. Robert puxou Amy entre eles. O que você acha, querida? Devemos tornar isso oficial. Amy sorriu, agarrou suas mãos e declarou. Sim. Mamãe sempre disse que super-heróis não usam capas. Mas o Sr. Robert é nosso, certo? Pamela o olhou. Ele sempre foi. Epílogo. Reflexões. Uma garotinha com cachos dourados e uniforme de zeladora entrou em meu escritório uma manhã e trouxe consigo família que eu nunca soube que precisava. Elas não precisavam ser resgatadas. Eu precisava. E ao escolher o amor sobre o poder, presença sobre orgulho, finalmente encontrei o que estava procurando o tempo todo. Mensagem final. Na Soulin Stories, compartilhamos contos reais, emocionais e inspiradores que nos lembram dos milagres silenciosos na vida cotidiana, histórias de resistência, amor e o espírito humano. Inquebrável.